nossa casa, uma noite de meia chuva, né, fria, no meio de um feriado, né? A gente estava até, vamos abrir, não vamos? Vamos abrir, né? Sempre é bom a gente estar, quando assim vê que percebe que um feriado é mais assim acentuado, a gente dá folga, mas hoje não tivemos folga. Vamos trabalhar, né? Então vamos lá. Como de costume, nós vamos fazer esse estudo prévio, o estudo, né, desse livrinho que nós iniciamos, que chama-se Sinal Verde. Para quem está vindo pela primeira vez, é uma forma de nós, né, irmos aprendendo algumas coisas, além, né, tem a palestra, tem o passe, e a gente tem esse momento que é de alguns esclarecimentos. E a gente, às vezes, escolhe alguns livrinhos danados para a gente, né, que fica chamando e pegando, né, dá uns torções de orelha aqui, olha. E esse é um tipo de livro de André Luiz, né, do Espírito de André Luiz, pelo Chico Xavier. E apesar de ser antigo, ele nos traz, né, a nossa forma de agir hoje. Parece que o livro foi escrito ontem, diante daquilo que a gente vem passando no planeta e nesses momentos que aqui estamos. Então vamos lá. Ficamos para ver hoje os antagonistas. Vamos ver o que são os antagonistas. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Hoje nós vamos falar, né, dos nossos antagonistas, né, aquele que está à nossa frente, aquele que a gente aponta o dedo para ele e aquele que a gente só vê os defeitos dos outros. E muitas vezes, esses que estamos apontando os dedos, apontando os erros dele, né, são pessoas que estão ali para nos testar, apesar das dificuldades que possam ter, são pessoas que nos ajudam a evoluir, aceitar de uma certa forma, não criticar, é o que vai trazer isso aqui. Então, o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, muitas vezes esse adversário nos traz o quê? Ensinamentos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? De nós não julgarmos, não falarmos dos outros. E é o que o Chico sempre nos ensinava, né? Apesar de tudo, ele sempre tinha ali uma forma bem humilde de tratar a quem quer que seja. Até aqueles que, porventura, viessem a criticá-lo ou ofendê-lo. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Vocês já pararam às vezes, né? A gente se depara numa conversa, num diálogo, e quando a pessoa não vai de encontro àquilo que eu estou querendo ir, aos meus pontos de vista, já começa ali a ter um momento meio difícil. E eu vejo que nessas oportunidades são importantes, porque talvez esta pessoa possa nos mostrar algo que a gente não está vendo. O meu ponto de vista, né, daquilo que eu acho que é verdade, ele pode apontar para nós algo que a gente... Então a gente nunca deve reclamar, nunca deve... vamos dizer assim, não dar ouvidos a determinadas pessoas que nos apontem, que nos mostrem algo que não esteja nos agradando, porque talvez sejamos nós o errado, talvez. Nunca despreze o opositor, que ele vai colocar logo em seguida, por mais ínfimo que pareça. Nunca despreze ninguém. A gente no nosso dia a dia, né, a gente tem aí momentos difíceis, tem momentos de nós perdermos um pouco a nossa calma, né, falar algo um pouco mais ríspido para quem quer que seja. A gente tem esses, ainda mais, não sei, depois dessa... A gente está acostumando a dizer, depois do Covid, né, depois a gente está muito mais acentuado as nossas questões íntimas e as questões mais perversas nossas, parece que estão cada vez mais prontas, mais
né, a gente está jogando com mais veemência nas pessoas. E às vezes, né, então, a gente despreza, né, o opositor, por mais, né, que a gente possa pensar que ele seja o mais ínfimo que a gente possa ter na frente dele. Não dar atenção, né, vira as costas, vai embora, não, né? Muitas vezes a gente, a gente coloca de uma forma genérica, mas quem sabe nós não nos encaixemos em algum momento nesse diálogo que a gente despreza aquele que a gente não quer ouvir. Sem querer, tá bom, você tem razão. E, né, você corta até o que ele poderia estar se colocando. É complicado, é difícil, mas é uma visão diferenciada da nossa postura. Porque os nossos antagonistas, né, somos nós mesmos, que às vezes você é meu antagonista, mas e você é meu antagonista. Então, qual a diferença entre nós? Não vivemos no mesmo planeta? Somos todos devedores? Não temos as mesmas condições de erros e de acertos? O que nós mudamos? Lógico, temos às vezes muitas mudanças de moral, de personalidade, né? Tem pessoas que realmente percebe-se que não estão ainda evoluindo como deveria, preferem estar ali estagnadas. Mas, de uma certa forma, são todos criaturas divinas, filhos do mesmo ser. Somos iguais. Então, o desprezo não cabe em momento nenhum para ninguém. Ponto. Não vamos aí... É a visão, né, da espiritualidade conosco. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. É aquilo que a gente está dizendo, né? A gente está diante de um inimigo. O cara vai falar, a pessoa vai falar para você um monte. Você não aceita, não pode, não sei o quê. Mas depois, quando a gente se acalma, depois, quando a gente às vezes né, sai naquele momento, a gente fala, puxa vida, será que ele não tinha razão também? Eu fui ríspido, eu fui, né, desrespeitoso, e talvez eu ali criei um inimigo. Um momento de eu ter criado um inimigo onde eu poderia ter, de uma certa forma, ouvido melhor. E esse inimigo, né, que a gente possa ter, ele através do nosso respeito, através da nossa educação, nos vê de forma diferente. Porque se eu estou de frente de um inimigo, é porque ele também me encara como inimigo, não é? Se eu tenho um inimigo, também ele é nosso inimigo. E aí, a gente vai continuar a ser inimigo? É isso que nós estamos aprendendo? Não. Nós temos que lidar com isso de uma forma diferente. E aí a gente põe cada momento das nossas vidas, cada momento do nosso dia a dia, no nosso, né, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar-se, a gente precisa às vezes fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós tivemos durante um dia, para que possamos no dia seguinte não cometer talvez os mesmos erros. Nós estamos aqui para aprender, não estamos aqui realmente para... Nós estamos prestando os nossos ouvidos a um ensinamento. Estamos aqui buscando a nossa melhora íntima, a nossa reforma íntima. Então, cumpre-nos da mesma forma nós nos melhorarmos intimamente. É o caminho que a gente está optando para nós seguirmos a nossa jornada, não só material, a nossa jornada espiritual. Nunca devemos esquecer disso, para que tudo aquilo que nós aqui aprendemos, tudo aquilo que a gente está ouvindo, né, e às vezes buzina alto aos nossos ouvidos, o que significa isso? É o nosso aprendizado futuro. Tudo aquilo que a gente está, vamos dizer assim, nesses ensinos, as dores, os problemas, tudo isso faz parte de uma evolução e é espiritual. Estamos aqui de passagem, estamos aqui, né, tentando evoluir, estamos aqui
através de um corpo físico que nos foi emprestado para nós evoluirmos. É a grande máxima do Espiritismo. É a reencarnação. Pois, se nós não acreditarmos, não entendermos, tudo isso que a gente estuda aqui torna-se em vão. Para que eu vou procurar ser? Para que eu vou ser esse tudo aqui? Vou levar para o túmulo e acabou tudo. É ilógico nós pensarmos assim. Não existe uma lógica, né? A gente passamos por uma escuridão, uma ignorância de 1800 anos que cobriram a nossa visão, cobriram a verdade de nós. E há 200 anos para cá apenas, e com o advento de Allan Kardec, é que nós despertamos, não é verdade? Porque tudo isso que hoje nós conseguimos ouvir e aceitar, graças a Allan Kardec, graças aos ensinamentos que ele nos passou. Senão, tudo isso que a gente... tudo em vão. Fechamos as portas, vamos embora e cada um vire-se do jeito que puder e aprenda do jeito que quiser. Não é assim. Então, para nós espíritas entendermos que uma dor nos faz bem, é dor. Tem que entender. Muitas vezes a gente ouve falar, poxa, mas ser espírita é sofrer? Não. Ser espírita é você enfrentar as suas dificuldades. Porque quem que não tem problema? Quem que não sofre? Quem não tem dor hoje neste planeta? Todos nós. Agora, depende de como eu lido com essa dor. Se a dor que eu lido, se for uma dor X, e eu transformar ela X mais X, ela vai dobrar. Não vai? Através dos meus pensamentos. Através daquilo que eu estou jogando para aqueles que estão ao meu redor. Então, esses ensinamentos, de uma certa forma, nós precisamos ir absorvendo, aos poucos, mas vamos absorver sim, né? Nunca é tarde para nós aprendermos, nunca. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Olha que coisa incrível isso. Para a gente frustrar o mal no nascedouro, na hora que a gente está ali lidando com uma situação difícil, onde alguém feriu você, alguém abriu a boca, falou algo que você não queria, ou simplesmente por um momento difícil desta própria pessoa, abriu a boca e falou alguma coisa errada. Né? A gente tem que tomar o maior cuidado com isso. Mas eu mesmo aqui posso estar, né, na frente de vocês, aqui falando para mais pessoas, eu posso cometer um equívoco de falar algo que muitas pessoas não vão aceitar e vão me criticar. E vão meter o pau naquilo que eu disse. Porque eu disse. Agora, tudo aquilo que durante um período, um ano, eu falei coisas boas, em um segundo eu destruo tudo isso. Não é verdade? Porque uma palavra dita não tem mais volta. Então nós temos que meditar, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente está falando. E se nós, por um problema, se alguém, melhor dizendo, vamos colocar alguém à nossa frente, se esse alguém, em qualquer momento, nos feriu, não vamos ali criar uma situação difícil. Vamos perdoar. É difícil, estamos aprendendo, mas não é impossível. É factível de nós nos apercebermos e buscar. Porque é o que ensina Jesus. Amai-vos uns aos outros e perdoai. O perdão é um dos remédios que mais, vamos dizer assim, nos ajuda nas nossas doenças. Perdão. Porque se eu não perdoar alguém, eu estou complicado. Eu vou passar a minha vida inteira ali massacrando, e na minha mente aquilo não vai sair da minha mente. Toda hora vai aquela pessoa, aquele momento, tudo aquilo vai ficar sendo potencializado. Isso só vai me trazer o quê? Mal. E eu vou ganhar o quê? Um inimigo. Aí o bicho fica pior ainda. É aí que as coisas ficam mais complicadas para nós. Oi, meu amor. Lógico. Olha aí, ó. Esses que estão vindo agora, gente, são espíritos maravilhosos. Eles vão nos ensinar muito. Né? É isso mesmo, gente. É isso mesmo.
Como que é o seu nome? Felipe, bonito nome. Meu filho também chama-se Felipe. Já está grandão já. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Olha que legal isso. A crítica dos outros só vai te trazer prejuízo se você absorver. Se você, né, agarrar, não, aquilo lá realmente está me... Puxa, o cara me criticou e eu tive um negócio desse esse final de semana, por incrível que pareça, é para mim isso aqui. Aqui eu não vou, né? Me fez uma crítica, inclusive, à nossa casa. E eu tô esse final de semana, assim, remoendo. Falei, puxa vida. E agora, aqui, senhora Aidala, a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Tá vendo só? Cada puxão de orelha que a gente leva, né? E eu não tenho vergonha de dizer daquilo que eu faço. Eu também sou um ser humano como qualquer outro. Não sou aqui um santo, não. Não tenho asa, eu estou aqui ainda aprendendo junto com vocês. E a gente aprende, você vê, olha. E falou mal da nossa casa, não é que falou mal, a pessoa se sentiu mal aqui dentro. Aí eu ouvi e tal, eu falei, puxa vida. E eu fiquei quieto, porque eu poderia, talvez você veio ruim da rua e poderia ter, né, recebido aqui algo diferenciado. Mas depois, ainda bem que eu fiquei na minha, fiquei quietinho, e a gente vai aprendendo com isso. Pode ser também que a tratativa, pode ser que no dia, também a casa, ou nós, não tivemos o devido cuidado, nós que estamos aqui trabalhando, e temos deixado alguma brecha nesse sentido. Pode acontecer? Pode. Que isso sirva de lição para mim, e para todos que aqui trabalham, e para todos que estão aqui nesta casa, assistidos e tarefeiros. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. A melhor maneira de aprender a desculpar é quando eu mesmo me enxergo. Eu tenho que me olhar, saber se eu não sou o que está criticando, não sou eu que estou fazendo mal às pessoas. Não sou eu que estou levando, às vezes, um pensamento ruim, uma conversa indevida, né, no momento errado. Talvez seja eu que está ali, não, né? Eu posso estar sendo o responsável por isso. E eu vou culpar aquele que está na minha frente. Então, a maneira de desculpar os erros alheios é reconhecer também que somos humanos, capazes de errar e talvez ainda com mais potencialidade do que aquele que está nos ofendendo. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Se todo mundo concordar com o que eu digo, não tem um diálogo, não é verdade? É gostoso a gente conversar com os espíritas, sim, é gostoso. Todo mundo acredita na espiritualidade. Agora, e quando você for conversar com alguém que tem uma forma ou uma maneira de pensar diferente da sua? Como é que fica? Pode ser um adversário? Ele tem que ser entendido como um irmão que se caracteriza por opiniões diferentes. Aquele que está ali diante de nós pode ter uma opinião totalmente diferente, até, vamos supor, religião. Né? A minha religião é melhor do que a dele é melhor do que a minha. Então, eu tenho que entender qual o meu posicionamento diante dessas questões e qual o posicionamento dele. E se ele, na meu modo de ver, não está, talvez, no caminho certo, eu não vou criticá-lo. Ele fez uma opção. Então, de uma forma que não cheguemos a uma discussão, né, principalmente quando se discute religião, né, a gente tem que evitar esse tipo de ser mais ameno e talvez ir mostrando o que é possível fazer com, olha, tudo bem, a sua religião, aquilo que você acredita faz muito bem, todos nós precisamos ter algo para nos fortalecer. E a nossa também não deixa também de ser importante nesse sentido, sem que eu entre em conflito com esta pessoa.
Porque pode, né, a pessoa pode ficar tão raivosa com você, porque você é espírita, e ele é uma outra religião, que não olha nem mais para você. Você cria ali um adversário. Lições de André Luiz. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência da sua própria escolha. Dá permissão, deixa ele viver do jeito que ele quer, que com certeza nós não estaremos criando algum inimigo, não estaremos criando um adversário para também falar, né, que ele possa, né, não criticar a minha forma de vida. Nós temos N formas de vida no nosso mundo, não temos? Elas são diferentes no bairro, na cidade, no país e no mundo. Cada país tem uma forma diferente de pensar, de existir, de ter uma condição totalmente diferente da nossa. Não importa. Nós temos na espiritualidade vários escalões de hierarquias de crescimento, que é óbvio, é lógico. Tem aqueles que querem aprender, tem aqueles que não querem, e tem aqueles que acreditam em coisas fantasiosas. Mas é o momento de cada um, né? Nós mesmos, se estivéssemos há mais de 200 anos lá, né? Vamos lá, na época de Jesus, ouvindo o que nós estamos ouvindo, nós iríamos criticar Jesus. Nós não iríamos conseguir entender o que Jesus estava querendo nos dizer. E hoje, com muito custo, a gente aprende no Evangelho tudo isso. E ainda apanhamos ainda. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. É aquilo que nós falamos. O perdão é o maior veículo de cura íntima de cada um de nós. Se a gente não perdoar, se a gente não avançar na nossa caminhada, perdoando, deixando essas questões de vingança, condenação, ressentimento, inveja, hostilidade guardado na nossa consciência, nós não vamos conseguir nós não vamos progredir aquilo que nós deveríamos. Existe algo importante que a gente precisa entender. Todos nós, sejamos quem for, nós evoluímos a partir do momento que encarnamos. Independente de quem seja, porque nós já somos, vou dizer assim de uma forma bem bruta, prisioneiros. De uma forma ou outra. Nosso espírito não é prisioneiro do nosso corpo? É ou não é? De uma forma bem bruta é isso. Você consegue? Quem comete o suicídio, ele vai ser castigado mais ainda, se nós formos entender isso aí. E nós temos o quê? Que manter o máximo possível encarnado, aprender e sofrer até com o nosso corpo, até o momento que a gente vai, né, entender tudo isso. Então, e esse corpo que a gente vai ali trabalhando, ele tem um tal de perispírito que vocês já aprenderam, que guarda tudo isso. Ele não, o corpo, o que acontece com o corpo? Ele se desfaz, vai para debaixo da terra. Mas esse tal de perispírito, ele não vai para baixo, ele vai junto com o espírito para o mundo espiritual, não é isso? E carrega com ele todas as nossas questões íntimas, né? Quando a gente fala, né, não adianta, você vai morrer, vai para o céu, vai estar do lado de Deus, né? Que maravilha, nossa. Mas quem é o nosso maior dedo duro? O nosso perispírito. Ele é o dedo duro. Ele quem vai cuidar de nós, da nossa mente, de falar, olha, você mesmo vai descobrindo os seus próprios erros. Fala, meu amor. Na hora que você disse que a gente tinha, se a gente ter inimigos, se a gente fizesse um monte, a gente ia ficar machucado, aí a gente não dava pra ir no hospital, por causa que vai que o doutor, ele virou nosso inimigo também. Aí sim. Vocês ouviram o que esse pequeno está dizendo aqui? Aí a
Eu não vou falar mais nada, gente. Vocês todos ouviram, né? Conseguiram ouvir tudo que ele falou? Não, mas não merece, pelo amor de Deus. Fala de novo. Se a gente tivesse um monte de inimigos, a gente não ia ter nenhuma pessoa para ir no hospital, por causa que até o doutor ia ser o nosso inimigo, por causa que ele ia. Aí a gente ia ter que fazer a nossa própria casa, aí a gente ia ter que morar sozinho. Eu não vou falar mais nada. Nossa, ó, você pode ir embora, tá? Eu também. Vamos embora. Já tem um palestrante. Gente, vocês, nossa, isso é muito. Isso não tem preço um negócio desse. Obrigado. Felipe, obrigado. Você está convidado na próxima segunda-feira fazer uma palestra para nós. Você vem aqui, você fala? Não, não vai. Você vai ter certeza, não vai. Mas você faz uma oração junto comigo? Faz? Você sabe fazer oração? O Pai Nosso, você sabe? Sei. Você faz comigo aqui? Só sei esse, mas o resto eu sei também. Tá bom, então o que você não fizer, o tio te ajuda. Vamos lá? Falar tudo com todo mundo, eu passo pra fora. Não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha. Quantos anos tem o Felipe? 6. Quantos? 6. 6 anos. Que lindo, né? Vamos lá, então. Você quer vir aqui com o tio fazer oração depois? Eu vou te chamar, tá? Espera um pouquinho. Agora eu vou entrar e já te chamo já já. Então, pessoal, que a gente consiga, né? Bom, o que nós aprendemos aqui hoje já valeu a nossa existência aqui neste momento, né? O que uma criança nos ensina, né? Então os mais velhos têm que ouvir os mais novos. A gente aprende muito. Então vamos lá? Eu só acende um pouquinho, só porque eu queria dar alguns avisos que dá tempo ainda. Bom, boa noite a todos. Agora a gente está aqui na Casa Recomeço, em São Bernardo do Campo, e nós vamos dar início, né, à palestra, mas antes de nós darmos início, eu gostaria de falar sobre uma professora de yoga que se propôs a nos dar aula, nos dar o yoga, né? Não dar aula, mas exercitar, fazer aulas de yoga conosco. E essas aulas, elas têm um número reduzido de 10 pessoas, tá? E as inscrições já estão ali na secretaria. Será das 14 às 15h30, às quintas-feiras, tá? A taxa mínima que eu vou colocar aqui para ter um valor mínimo né, será de R$10 por mês, tá? Que a professora está fazendo isso gratuitamente. Ela se predispôs a fazer isso. É uma professora, acho que ela é uma mestra, uma excelente pessoa, é a professora Lídia, tá? Quem quiser, temos ainda, quantas? 8 pessoas? Tem mais 8 lá. Aproveite, gente, que é algo, a gente vai determinar aqui um salão, pode ser lá em cima ou aqui mesmo no jardim, que a gente, né, nos dias de calor, no jardim, dias de frio, chovendo, vai para um salão, nosso salão aqui, tá bom? Aproveite, gente, que isso é maravilhoso também, né? E vamos lá, eu não vou mais... O mais importante isso para nós é hoje, tá? Evangelho no lar, vocês já estão cansados de saber, mas, por favor, façam, não deixem. Então, vamos lá, fazendo um colóquio amoroso de agradecimento com Jesus por esta oportunidade bendita, maravilhosa que aqui estivemos, e fazendo um colóquio amoroso, né, para que a gente possa, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que os mentores desta casa, juntamente com todos os nossos irmãos de luz, possam ouvir as nossas necessidades, as nossas súplicas, que se prepararam desde os primeiros dias desta segunda-feira para nos ouvir. E que possamos, da mesma forma, aceitar
receber esta luz que se faz aqui presente para nós mesmos, que é um momento nosso oportuno de pedir pela nossa saúde, pelo nosso fortalecimento, pelo um bom emprego, por um bom trabalho, não importa o que seja, aquilo que me é importante é o momento de eu pedir, né? E que eu possa dividir toda esta luz, esta vibração, com aqueles que não puderam estar presentes aqui pessoalmente, mas envolvendo também os nossos amigos lá de casa, que possam receber estas vibrações que muito nos ajudam e nos iluminam, vibrando por aqueles que estão nas creches, nos asilos, em todo que for lugar, né? Nos cárceres, pedir pelo nosso planeta que carinhosamente nos recebeu. E dessa forma, com muito carinho, junto com o Felipe, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Felipe. Nada. Que assim seja. Obrigadão. Você vai vir toda vez aqui fazer oração contigo. Tá. Foi difícil? Foi? Foi fácil, né? Isso já está já está guardado com você. A oração Pai Nosso já está guardada conosco desde quando nós aqui encarnamos, há muito tempo, né? Nós já ouvimos ela há 2000 anos, então está gravada na nossa consciência. É a coisinha assim, facinho de nós aprendermos. A nossa palestrante já está ansiosa para estar aqui, seja bem-vinda. E uma excelente palestra para você e um bom retorno para todos vocês. Obrigado a você. Pode, eu também sim. Pode. Você fecha o encerramento para mim? Que eu preciso fazer uma outra tarefa. Tá bom. Obrigado. Uma boa noite para todos. Tchau, Felipe. Boa, gostei do Felipe. Acho que não só eu, todos nós. Todos nós. Felipe, olha, não dá vergonha não, mas dá um frio na barriga. Mas é só no começo, depois já passa. É só no comecinho. O meu, por exemplo, tá dando agora, já passa. Viu? Vamos lá, gente. Muito boa noite. Boa noite. Vou falar bem brevemente, dá vontade de estender um pouquinho, mas um agradecimento, né? O Recomeço, ele é um local que tem uma egrégora tão abençoada que eu nem esperei ser convidada, eu mesma me convidei. A gente vem aqui e recebe esse abraço fraterno que é terapêutico e eu me sinto familiar já, sabe? Me sinto em casa. Então, quero agradecer a todos vocês, aos mentores espirituais, a todos os tarifeiros aqui, porque é um prazer estar junto de vocês. E vamos para a nossa reflexão da noite. Nós trouxemos a parábola das bodas e veste nupcial, que está lá no capítulo Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos. E a gente vai falar de nós, né? Somos nós os chamados. Quantas vezes chamados? Só que para iniciar essa reflexão, eu trouxe um momento de encontro com Jesus que, para matar a saudade, sabe quando a gente mata a saudade de Jesus? Eu trouxe uma passagem de um livro, alguns provavelmente já devem conhecer, que se chama 2000 Anos, que vem por Emmanuel, e é o relato dele próprio, né, de uma das existências dele. E foi no momento em que Jesus esteve aqui no planeta, e Emmanuel teve o grande prazer
de estar com ele, só que enquanto senador romano, chamado Públio Lentulus, à época. Enquanto senador romano, ele não compreendia Jesus. Então, ele esteve com o Messias, mas ele não reconheceu quem era o Messias. Então, nesse momento, eu trouxe uma parte da introdução para a gente refletir e também trouxe um pedacinho de um capítulo, porque quem já leu, excelente, vai relembrar, e quem não leu, não vou tirar o brilho do momento, né, da leitura. Então, o Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, enquanto esteve aqui no planeta, ele vem trazer para nós, lá na introdução, da seguinte maneira e da seguinte colocação, que traz uma humildade assim profunda de um espírito que para nós é tão valoroso, que nos trouxe tantos ensinamentos. Então ele diz o seguinte: orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, o esforço de trazer aquele relato do livro, de modo que o plenário se dilate além de vosso meio, a fim de que a minha confissão porque ele vai relatar a vida dele, seja um roteiro para todos. Então que nós peguemos aquele momento que foi um erro e não façamos igual. Para mim, essas recordações, elas têm sido suaves e amargas, ele traz. Suave porque ele lembra dos familiares amorosos da época. E amargas por quê? Vou trazer a palavra dele, tá? Ele fala assim: por não ter aproveitado o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Então por aqui a gente já vê que aconteceu alguma coisa que ele deixou de fazer. E aí uma pequena parte do capítulo que tem um título que é o Messias de Nazaré. Esse momento é o momento em que ele tem a filha doente. Eu vou tentar não dar tanto spoiler, né? Mas ele tem a filha doente, muito doente. E a esposa dele, que se chama Lívia, ela reconhece o mestre sem conhecer. Ela já tem aqui dentro a fé. Ela sabe que aquela pessoa que trabalha com ela na casa e que faz os relatos sobre o Messias e sobre as curas que ele estava propagando e tudo que ele tinha, todas as palavras que ele vinha trazendo, pelos relatos das reuniões que essa pessoa que trabalhava com ela falava, ela já sabia que ele era o enviado de Deus. Ela não tinha dúvida. Então ela pede para que o esposo vá até ele e que peça intercessão pela vida da filha. De tanto ela insistir, ele vai, muito contrariado, mas ele não sai simplesmente e vai atrás. Ele não acredita naquilo, então ele vai escondido. Vai no momento como se ele estivesse passeando para que as pessoas não percebam que ele, naquela envergadura, né, hierárquica que ele tinha de senador romano, está indo atrás de uma pessoa que ele mal conhece e nem sabe quem é. Então ele vai escondido, vai num horário que já não é mais aquele horário onde todo mundo está ali transitando. E ele procura e não encontra, mas o mestre vai ao encontro dele, né? E ele, um homem forte em todos os aspectos, se vê numa situação de não entender muito bem, um estado meio de ficar inebriado. A preocupação dele era quando chegasse próximo do mestre, como que ele ia conversar? Porque ele falava de um jeito, o mestre de outro. O dialeto era outro, a forma de falar, a língua era outra. Como que ele ia se comunicar, né? Até isso ele se preocupava. Não teve por que se preocupar, porque quando o mestre se aproximou, ele já estava de joelho no chão. O amor foi tão grande se aproximando dele que arrebentou todas as barreiras que a gente pode imaginar. E ali naquele momento ele descreve a beleza de Jesus de uma maneira assim, que quem leu sabe da emoção que é, e quem não leu vale muito a pena. Porque é o retrato de Jesus e a gente se sente na frente dele, naquele momento. Aquela beleza estonteante e ele de joelhos em prantos. Ele não consegue falar mais. Ele não entende por que está acontecendo aquilo com ele. Tamanha força que envolve ele naquele momento. Ele não entende o amor. Ele não entende aquilo. E aí, Jesus vira para ele e pergunta, né? Senador, por que me procuras? Está na frente dele, Jesus. E aí, vai
rolando entre eles um diálogo, mais da parte de Jesus, porque ele nem consegue falar. Ele tenta entender, mas não consegue, e Jesus fala para ele. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, porque nós estamos falando do governador planetário, que sonda cada coração e conhece o Públio Lentulus, conhece cada etapa daquele chamado, de quantos chamados ele já tinha feito para aquele que estava preparado, estava naquela proposta justamente para levar com ele muitas vidas. Não era à toa que ele estava ali. Então, ele fala, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Soa para o teu espírito, nesse momento, um minuto glorioso. Basta que você aceite agora ou daqui a milênios. O nosso Emmanuel, ele aceitou depois milênios. Não foi naquele minuto. Porque ele volta daquele encontro com Jesus sem entender por quê. Será que ele está querendo que eu entregue tudo para segui-lo? Ele se sente envergonhado de estar ali, ele volta para casa dele e quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é dar uma bronca na esposa porque está conversando com a empregada. Que ela não tem que ter essa relação com os empregados. E ele se depara com o quê? Com a filha que tinha recebido o tratamento. Porque ele recebe o relato da esposa. E ele não entendeu. Foi chamado, mas naquele momento não foi escolhido. E nós vamos entender essa questão das escolhas. Quantas vezes todos nós que estamos aqui fomos chamados? Quantos convites nós recusamos? E agora a gente aceitou. A gente está aqui. A gente precisa entender como é que a gente faz para ser escolhido. Porque não é tão simples assim para a gente ser escolhido. Despende muito trabalho da nossa parte. Mas Deus sabe que nós temos total capacidade. Então vamos à parábola. Parábola, como nos dizem os espíritos, ela é como uma semente. Que se ela encontrar um terreno fértil, que é o nosso coração já trabalhado, é como uma fruta, né? Os grandes estudiosos, eles trazem as comparações ainda, como Jesus fazia. Então, se a gente abrir uma laranja, dentro da laranja terão várias sementes. Aquelas sementes a gente consegue contar, mesmo que demore. Uma melancia demora, mas a gente conta. O que a gente não consegue fazer nem com toda a tecnologia existente é, num terreno fértil, uma semente, quantos frutos ela vai dar. Isso é o que faz uma parábola bem trabalhada num coração que já entendeu, que já está ali vigoroso. Então é dessa forma que Jesus vem ensinar pelas parábolas que são imperecíveis, são atemporais. Ele ensinou lá atrás e serve para nós até os dias de hoje. A questão é que nós estamos falando do governador planetário, que já era puro há 4 milhões de anos atrás. Ele que veio preparar o planeta que nós nos encontramos. Ele conhece cada um de nós perfeitamente. E ele é que ensina para nós a forma da gente poder fazer a comunhão com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa parábola, porque as parábolas do reino, elas vêm trazer a questão do reino de Deus. Como a gente ganha esse reino de Deus? Então a gente vai tentar, dentro do pouco tempo que nós temos, trazer alguns retratos da parábola. A gente não vai conseguir falar sobre tudo que nós gostaríamos, mas já fica aqui uma abertura para um estudo mais aprofundado de tudo isso, porque está tudo aí para nós. Basta a gente mergulhar nesses estudos que são tão valorosos e ricos e que vão nos ajudar cada dia na nossa estrada, que o ápice dela é justamente chegar aonde, né? Na comunhão com Deus. Uma certeza, nós estamos fadados à felicidade. Não tem outro jeito. Esse é o maior determinismo que existe na nossa vida. Queiramos ou não. Estávamos falando de antagonistas, né? Vocês estavam estudando. Em um dado momento, nós tivemos a fala, né? Sobre perispírito, sobre questões contraditórias. Dentro do próprio espiritismo, muitas pessoas, quando fala-se de felicidade, falam, nossa, mas tá muito longe, né? Por que não nós
termos essa felicidade parcial, já tendo a certeza de que a gente já tem um objetivo. Porque é uma felicidade saber que a gente tem um objetivo. A gente já não decidiu seguir Jesus. A gente já não está mais perdido. Isso é uma felicidade grandiosa. Então nós vamos nos basear nisso primeiramente. E aqui a gente parte então para a parábola. Nós estamos falando daquela parábola onde um rei, nós vamos resumi-la, tá? Um rei, que a parábola, né, traz que o reino de Deus ele é semelhante a um rei que convida para o casamento do seu filho as pessoas, porque ele quer celebrar as bodas, né, o casamento, e ele chama as pessoas próximas, as pessoas queridas, ele quer que eles participem daquele casamento. Só que eles recusam o convite. E ele pede para que os servos vão até lá e que chamem novamente, convide e fale que está tudo pronto. O jantar está pronto, a mesa está farta, está tudo ali posto para que eles possam participar desse banquete. Muitos deles tiram aquele convite como algo engraçado, dão de ombros, uns vão para o seu campo, é o que diz a parábola, outros para os seus negócios, para suas tarefas, e outros, mais do que isso, né? Pegam aqueles servos, maltratam e matam. Vejam só, convite para participar de uma festa. Só que o que acontece? O rei não fica feliz com isso. O rei fica irado e ele vai lá e ele simplesmente pede para que um exército vá até aquelas pessoas, mate aquelas pessoas, acabe com a cidade. E que os servos vão e busquem todos que estejam no caminho e tragam para a festa que já está pronta. Quem quiser participar. Só que tinha um pré-requisito para participar dessa festa. Tinha que ter uma veste nupcial. E aí, que na hora que ele vai olhar aqueles que estão ali dispostos à mesa, ele percebe que tem uma pessoa que não está trajada de acordo com as núpcias, com o casamento. Vejam, ele pediu para chamar várias pessoas. Podia ser que nós tivéssemos aí pessoas de todos os tipos, de todas as formas e de todos os trajes, né? Classes sociais. Que roupa é essa? Que essa pessoa não estava trajada adequadamente? E nós vamos ter aquela passagem que é muito forte, que fala: atai-lhe os pés e as mãos, jogai-lhe nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Saindo da boca de Jesus, dá uma sensação de estranheza. Como é que um rei está com uma festa preparada, ele pede para destruir uma cidade e depois comemora a festa com outras pessoas? Manda matar e depois brinda na festa? Como é que funciona isso? A maravilha da parábola, né? Trazendo para nós o que já se tinha lá no passado, no Antigo Testamento. Todas as vezes que vem falar sobre bodas, está falando sobre a união, sobre o ápice que se existia de união naquela época e até hoje, que é o casamento, a formação das famílias, né? Só que tem um detalhe aí, valoroso, grandioso. Quando fala o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, que rei que é esse? Deus. Que filho que é esse que vai casar? Jesus. Jesus. E quem é a noiva? Somos todos nós. Somos todos nós que estamos aqui no planeta, que já passamos, voltamos e voltamos. E estamos aqui hoje. Então, todas as vezes que a gente escutar esposa nas escrituras, mulher nas escrituras, vai estar se referindo muito provavelmente a essa questão. Nós, humanidade. Por isso que essa passagem, existe uma passagem que fala sobre João Batista, e ele se utiliza desse colóquio. Ele diz assim, o esposo, a esposa, e a gente fica meio sem compreender. João Batista foi quem preparou o terreno antes de Jesus chegar. E aí tem uma passagem que está lá no Consolador, na questão 309, que fala o seguinte: a quem pertence a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija em ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça,
para que eu diminua. De quem que ele estava falando? Estava falando de Jesus. Então é João Batista preparando o terreno para que nós pudéssemos receber o enviado, Jesus. E aqui então, nós temos uma questão bastante profunda. Jesus, ele vem nos ajudar a estudar como chegar até Deus. Isso é o Evangelho. Ele vai explicar como que a gente faz essa comunhão com Deus. Através de várias formas, através de várias explicações. A parábola é uma delas. Tem uma parte da parábola que fala: despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. Quem são os servos? Que vieram preparados para trabalhar o nosso coração. Todos aqueles missionários e profetas que vieram preparados e que tinham essa incumbência de nos auxiliar. E que foram recebidos, quase que em sua maioria, com indiferença. Quase que em sua maioria com indiferença. Só que lá fala convite, não fala obrigação. Os convidados, né? Então, o reino de Deus, esse reino, essa comunhão, ela nunca é imposta. Ela é sempre de coração para coração. O rei despachou os outros para convidar para o jantar. Por que ele cita jantar? O jantar normalmente acontece à noite, né? Então, quando ele fala de jantar, ele está falando de algo que nós vamos oferecer para o nosso corpo físico? Não, é o banquete espiritual. E o jantar à noite porque está falando das nossas trevas, do nosso desconhecimento das questões do espírito. E aí, quando a gente recebe esse alimento que vem de Deus, tudo se aclara. O que era noite vira dia. Então, olha quantas colocações da parábola, né, que vão se elucidando à nossa frente. E tudo vai ficando diferente quando vai sendo esclarecido. Ele fala também a respeito de que alguns vão para o campo, outros para os seus negócios. E aqui ele está falando exatamente das desculpas que nós arrumamos para que nós não possamos assumir os compromissos devidos. Aqueles compromissos que nós nos fizemos antes de vir para cá. São as questões materiais mesmo, dinheiro, poder, fama, que muitas das vezes a gente vem com a programação e a gente larga. Porque é tudo muito mais forte quando a gente chega aqui. Tudo muda, né? Tudo muda. A questão é que nada é nosso, tudo é empréstimo. Nós nem o corpo temos, né? Até o corpo é empréstimo divino. Então, por que é que a gente se agarra em coisas perecíveis? Algo para nós refletirmos. Outros pegaram servos e mataram. Eu acho que a gente não precisa nem entrar muito nessa questão, né? Lá no passado, o Holocausto, as questões das pessoas que foram queimadas na Inquisição, né? As cruzadas, enfim, tudo isso. E até Jesus, né? Não fugiu dessa questão. O próprio mestre sofreu nas mãos das pessoas, né? E hoje em dia, quando a gente liga a televisão, a gente não vê as barbáries acontecendo. São esses, né? São essas questões. Acontece que depois disso vem a questão do rei se irar. E a gente já falou que o rei é Deus. Mas que Deus é esse? Não é o de amor que a gente conhece? Como é que ele vai se irar? Mais uma figura, né? Uma alegoria. O Deus não se ira. Quem se ira são os homens. Esse é um sentimento humano. Então, o que acontece conosco é a questão da lei de ação e reação. Então, as leis estão aí justamente para quê? Para que a gente possa ser feliz sem atravessar a felicidade do outro. As leis garantem tudo isso. Todas as vezes que a gente se desvia dessas leis, o que acontece com a gente? Sofrimento. Então, é sobre isso que está falando ação e reação. Essa é a ira, não é de Deus. Somos nós mesmos quem desferimos essa ira contra nós. Olha que diferença, né? De pensar em Jesus, em Deus, e pensar em nós e o que nós fazemos, né? Tudo fruto de nós mesmos. Ide às encruzilhadas e chamai todos. Jesus não veio para salvar os cristãos. Ele veio para salvar
todos do planeta, cristãos ou não cristãos. A ideia da parábola, ela é de comunhão. E quando a gente traz essa palavra, comunhão significa aquele que come, que faz companhia e come o pão comigo à mesa. Essa é a ideia de comunhão. É a fraternidade, somos todos nós que estamos aqui no planeta. A gente vai se adiantar um pouquinho, para que a gente não perca algumas questões que eu trouxe aqui, que eu acho que são muito relevantes. Então, quando ele fala sobre a questão da veste nupcial, ele está trazendo justamente aquilo que o Aidar falou aqui para nós. Perispírito. A gente não consegue disfarçar. A gente consegue fisicamente demonstrar coisas diferentes, mas o perispírito não. E até tem uma passagem que fala sobre a túnica de Jesus. Depois do Calvário, teve um momento que Jesus já tinha desfalecido, já tinha feito essa passagem. E eles vão distribuir as vestes. Eles rasgam, os soldados. Cada um quer pegar um pedaço. Só que quando chega na túnica, eles colocam que ela não tinha remendo. A túnica de Jesus não tinha remendo, não tinha costura. Então eles decidem quem vai ficar com a túnica. Não dava para desfazer dela. O que quer dizer isso? Quer dizer que o perispírito de Jesus era puro demais. Era único. O que ele falava, ele fazia. O que ele fazia era a mesma questão que ele aplicava. Estava tudo em consonância. É isso que nós buscamos, né? Uma túnica que tem esse brilho. E aí, bem rapidamente, essa questão da túnica tá lá no livro Ação e Reação, tem um capítulo. Eu vou falar bem brevemente, mas assim, tem um capítulo que chama Resgates Coletivos. Ele é o capítulo 18 do livro Ação e Reação da vida espiritual que André Luiz nos traz. E num dia de um desastre coletivo, de um avião que cai, eles estão ali aprendendo todas as coisas, o próprio André Luiz junto com o Hilário, e a curiosidade tamanha, eles perguntam para Druso, que é o dirigente espiritual daquela mansão de acolhimento, por que algumas pessoas seriam salvas primeiro naquele resgate e outras ficariam perecendo no corpo durante um tempo. E eles têm outras N questões, tá? Chega um momento que eles perguntam, você pode relatar algum momento de algum conhecimento que você teve de alguém que teve que desencarnar num desastre coletivo e foi por escolha própria? E aí ele fala que sim, que ele tem 2 companheiros que ficaram décadas com ele ali na mansão, trabalhando na seara de Jesus. Eram amigos valorosos. Só que passaram algumas décadas e eles perceberam que eles não tiveram ascensão espiritual. E eles começaram a ficar chateados com aquela situação. E aí eles vão questionar. Por quê que eles não estavam ascendendo espiritualmente? Olha só, entre os espíritos isso acontece também. E aí eles vão ter resposta. É feita uma tela mental e traz as reencarnações. As últimas 5 reencarnações, ok. Mas quando eles vão lá para o século XV, eles percebem que eles foram soldados do exército de Joana d'Arc. E para eles terem um nome maior no exército, eles empurram 2 amigos para o precipício. Matam 2 pessoas. Olha só. Voltaram 5 encarnações. Quando eles eram do exército da Joana d'Arc e se depararam com isso. Nessa hora, eles falam, não precisa mais, já entendemos. Por que a gente não está acendendo? A veste nupcial deles não tem a pureza. Tem uma marca. Nos faz refletir, não faz? Que a gente já entendeu. O que a gente tem que resgatar, isso é fato, a gente vai resgatar. Mas e daqui para diante? Dá para fazer diferente. Pelo menos tentar fazer diferente. O convite está aí, está posto. É nós que temos que abraçá-lo e ir para a obra. Então, é óbvio, né? O capítulo ele tem todo um contexto. Fica também o convite para a gente se aprofundar em toda essa lição. E já partindo pro desfecho, ele tinha me dado mais 5 minutinhos, viu, gente? Ele disse, não quero abusar não do horário, mas tem somente mais uma questão a respeito da parábola que eu queria colocar para vocês. A questão das trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Treva exterior é aquela que nós plasmamos de algo que nós já vivenciamos.
Quando a gente fala de umbral, a gente está falando exatamente do quê? A gente está falando de algo que a gente já vivencia aqui e não percebe. Às vezes a gente está numa umbral que a gente poderia estar, a gente não percebe, desencarna e vai para onde? Para onde o nosso pensamento nos leva. Porque é uma questão de consciência. E vira algo plasmado, de fato. André Luiz não foi assim? Ficou lá 8 anos sofrendo. A mãe dele ia visitá-lo, ele não conseguia ver, a sintonia era diferente. Uma outra questão, né? Quando ele faz uma oração, um teor de fato de quem entendeu e precisa de ajuda, o que acontece na hora? Ele é acudido. A mão estende e ele é resgatado. É assim com a gente também. É assim com a gente. É a gente saber aqui o que Felipe falou. Socorro, Jesus. Me ajuda. Pai nosso que estás nos céus. Sentido. E a gente vai ser ajudado. E nem pensar nisso, porque a gente tem a possibilidade de fazer diferente agora. É agora, né? Não dá para esperar um próximo convite. A gente não sabe quando ele vai ser feito. E quem são aqueles que são os escolhidos? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Justamente aqueles que praticam a lei de amor da forma mais fiel possível. Então, se a gente colocar em prática, nós seremos sim escolhidos. Está nas nossas mãos. E Deus, ele confia tanto na gente, tanto. Ele sabe, ele tem certeza, que ele deixa pelo nosso próprio mérito a gente fazer a conquista. Ele olha pelos nossos olhos. Poderia barrar, né? As nossas questões, as nossas falhas, mas não. Ele respeita tanto que ele deixa a gente por livre-arbítrio decidir. Então, já partindo para a finalização, Emmanuel, ele dizia que ele era um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Olha que coisa mais linda, né? Pregador de cartazes, o Emmanuel. Né? E ele vem trazer uma lição que não vai dar tempo da gente falar sobre ela, que está num livro que se chama Religião dos Espíritos, que vale muito a pena a gente ler. O nome dela é Versão Prática, que ele vem trazer o que? A parábola das bodas e da veste nupcial para os nossos tempos. Vou ler um pequeno trecho somente, tá? Ele fala assim, ó, compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertencentes a Deus, anotemos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha. Os apelos do céu, em formas de concessões para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram a presença. A gente nunca está sozinho. A gente sempre tem quem é por nós. Sempre. Se nós sofremos as influências sutis, nós também temos pessoas que nos amam tanto, tanto, e a gente nunca está sozinho. Basta a gente abrir o nosso coração para os convites. Então, meus amigos, que nós tenhamos aí uma excelente semana, que Jesus nos abençoe, que a gente esteja com os nossos ouvidos de ouvir, né, com as nossas mentes bem abertas para recebermos esse convite. Todos que chegarem para nós, né, Felipe? Foi convidado aí para dar palestra, ó, já vai pensando aí, hein? De repente não vai ser agora, mas vai ser daqui uns 10, 15 anos, né? Então, aceita, viu? Aceita que dá um friozinho na barriga, mas depois passa. Eu nem tô mais sentindo nada agora. Tá tudo ótimo, tá? A gente vai fazer, então, e foi um prazer te conhecer, viu? A gente vai fazer o encerramento. Tem alguém que quer fazer o encerramento? Posso fazer? Tá. Nós vamos, então, neste momento, agradecermos pelo muito que nós recebemos em formato de vibrações. E nesse momento nós vibramos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Evangelho para que ele se torne norma de conduta para toda a humanidade. Nós vibramos por todos os sofredores do corpo e da alma. Vibramos por todos os lares da terra. Vibramos pela casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de estudo, de tratamento. Essa bênção que nós recebemos na assistência espiritual. Vibramos pela caixinha de vibrações, por todos os nomes que lá estão contidos.
Vibramos pelo dirigente dessa casa abençoada, pelos tarefeiros, encarnados e desencarnados, por todos nós que aqui estamos. Vibramos pelos nossos familiares que deixamos nas nossas casas, que não puderam estar aqui nesse dia. Vibramos por todos aqueles que nos têm como amigos, mas também aqueles que momentaneamente nos têm na conta de inimigos. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E nesse momento nós agradecemos a Deus Pai Criador pela oportunidade que nós temos dessa reencarnação, de todas que nós já tivemos e dessa que é a melhor de todas, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, e são muitas as coisas que nós temos. Temos todas as questões morais, materiais de que necessitamos. Temos o Evangelho. Agradecemos a Jesus Mestre amado que faz esse intercâmbio com o Pai Maior, através do seu Evangelho de luz. E aqui nós pedimos que o seu amor e a sua luz penetrem em todo o nosso ser. Junto de Jesus, agradecemos a todos os virtuosos, a todas as fraternidades, a todos os amigos espirituais, ao mentor espiritual dessa casa, que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos aos nossos mentores e fazemos isso com a oração que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.